através dessa palavra que Deus colocou no meu coração, o Senhor vai alcançar, o Senhor vai falar com muita gente. Se vocês se lembram, teve uma live, eu não sei se vocês lembram que teve uma live, onde eu estava contando o testemunho da minha mãe, e essa live caiu. Eu não tive como dar continuidade a essa live, e por isso o testemunho não ficou finalizado. Mas eu quero contar aqui, hoje, a finalização desse testemunho. Vou dar um resumo para aqueles que não viram, para que possa entender, né, o que Deus fez e o que o Senhor é capaz de fazer. Eu já tinha me convertido há algum tempo e eu sofria uma perseguição dentro da minha casa com meu pai. E mesmo assim eu não deixava de louvar, de glorificar ao Senhor. Mesmo com toda a perseguição, eu continuava exaltando o nome do Senhor Jesus. E um certo dia eu estava num culto de Santa Ceia, na igreja, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo do Senhor. E ele bradava e ele dizia assim: vai para casa agora. Só que eu disse: não, o Senhor não está falando para mim ir para casa, o Senhor não está mandando eu ir para casa, isso não é o Senhor. Porque como é que o Senhor vai me tirar de um culto de Santa Ceia? Até então eu não tinha muito discernimento espiritual. Fazia algum tempo já, alguns anos que eu estava na igreja, mas ainda não tinha um discernimento espiritual como eu tenho hoje. E eu ouvi aquela voz falando: vai para casa. Vai para casa. E eu relutando: não é o Senhor. Até que o Espírito Santo do Senhor falou comigo e disse: vai para casa. Porque a tua mãe, ela vai se matar. E daí eu não pensei 1, 2, 3, 4 vezes. Ali eu peguei a moto e eu corri para casa. Quando eu vou abrir a porta tá trancada, a porta da sala. E eu começo a bater desesperada na porta, bater, porque aqui não tem costume de fechar portas, né? Hoje já fecha, mas antigamente não. As portas ficavam abertas, sabe? E eu desesperada, batendo e nada. Até que eu gritei: mãe, não faça isso. E eu gritei outra vez: mãe, não faça isso. E ela ouviu minha voz. No que ela ouviu minha voz, ela veio abrir a porta. E ela tinha colocado o punho da rede dentro do quarto. E ela já estava colocando o pescoço para se enforcar. Aí eu disse: o Espírito Santo do Senhor mandou eu voltar para casa. Porque ele disse que a senhora ia tirar a vida da senhora. Ela começou a chorar. Ela disse: minha filha, eu já estava pronta para tirar a minha vida. E esse foi um dos grandes livramentos que Deus deu para minha família. Então eu louvo a Deus por tudo o que Ele fez e o que Ele faz. Então a minha vida é glorificar a Deus, porque sem Ele, eu e a minha casa não serviríamos ao Senhor e nem estaríamos de pé. Já tinham sido destruídos se não fosse o Senhor Jesus. E ali Deus deu um grande livramento.
a minha mãe. E o meu pai, que me perseguia por causa dos cultos, como eu contei para vocês, que eu ia adorar a Deus, eu ia exaltar a Deus. E quando eu chegava em casa, eu apanhava por adorar a Deus, eu apanhava por exaltar a Deus. O Senhor me deu uma visão, porque eu estava tão cansada de lutar, eu estava tão cansada de estar naquela peleja aonde eu ia servir e adorar, e quando chegava em casa, eu tinha que lidar com o meu pai, possesso, endemoniado, porque ele estava possesso, endemoniado. Ele estava possesso, endemoniado, mas eu não tinha maturidade espiritual para saber. Hoje eu entendo que ele estava sendo usado pelo inimigo para tentar a todo custo me afligir e atingir. Que eu cheguei na igreja e eu falei: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu venho para a tua casa te servir, te adorar. E quando eu chego em casa, essa luta, essa peleja. E o Senhor me deu uma visão. E nessa visão que o Senhor me deu, eu vi o meu pai no altar. Eu vi o meu pai na igreja. Eu vi o meu pai servindo ao Senhor. E eu me alegrei muito com aquela visão que Deus me deu. Porque eu sabia que ela iria se concretizar. Eu tinha a certeza de que iria acontecer. Porque eu sempre digo, se você tem a promessa, você tem a certeza, você tem a garantia. E quando o Senhor me mostrou, eu descansei o meu coração. Irmãs, eu não pregava muito para os meus pais em falar. Eu dava testemunho. Porque muitas das vezes nós falamos muito, mas nós não damos testemunho. E dentro da nossa casa não é o falar que eles observam. É o testemunho que nós damos. Então, eu sempre ali, de todas as formas, me dedicava para dar o melhor de mim. Para que eles olhassem para mim e queressem Jesus através do meu comportamento, através das minhas ações. Essa era a forma de eu testemunhar. Essa era a forma de eu pregar o evangelho e testemunhar das grandezas de Deus, que Deus pode mudar vidas através do meu comportamento dentro de casa. E o meu pai, ele se converteu. O Senhor colocou ele em cima do altar. Assim como o Senhor, ele falou comigo. Assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor me deu aquela visão, que o Senhor não só salvaria, mas ele trabalharia para o Senhor. E assim como o Senhor me deu essa visão, que o meu pai, ele iria ser, aleluia, cristão, e que ele trabalharia em prol do reino. O Senhor cumpriu essa promessa que o Senhor fez. Não há nada impossível para Deus. Houve muitos processos. Houve muitas batalhas internas, externas, que eu vivi dentro da minha casa. Perseguições dentro da minha casa. Mas hoje eu louvo ao Senhor, porque eu olho para trás e eu vejo que valeu a pena a perseguição, valeu a pena
os arroxos, porque hoje eu posso abrir a minha boca e dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu decretava, irmãs, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não aceito, Senhor, o inferno vencer sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus. Porque o Senhor me fez uma promessa e eu creio e eu tenho convicção, eu sou convicta que o Senhor opera, que o Senhor faz, que o Senhor opera, porque o Senhor não mudou. O Senhor, aleluia, continua sendo, operou no passado, opera no presente e o futuro também. O Senhor opera porque Ele pertence ao Senhor. Então eu creio na salvação, aleluia, da minha família. E como eu digo para vocês, as nossas ações, elas falam mais do que as palavras que saem da nossa boca. Como você tem se comportado diante daquelas pessoas que te vê? Como é seu comportamento? Será que o seu vizinho, ele olha para você e diz, nossa, eu quero o Deus dela? Ou ele diz, Deus me livre de ser como essa pessoa aí que se diz ser cristã? Então, a nossa maior pregação é o nosso comportamento. Eu vim de uma família muito católica, devota, sabe? E o Senhor tem feito grandes coisas no meio da minha família. Coisas que se você vê assim, você fica surpresa de quão grande é o nosso Senhor. E eu oro todos os dias pelos meus irmãos, para o Senhor salvar, o Senhor não deixar se perder. E ali, através da minha vida, o Senhor alcançou meus tios. O Senhor alcançou minhas avós, meus primos. E o Senhor tem feito um grande rebuliço. Porque o nosso ministério, ele começa primeiro dentro da nossa casa. Então, irmão, não desista da tua casa, não desista da tua família. Não diga, aquele ali não tem jeito. Aquele ali não vai servir, vai. Persevera, porque Deus muda, Deus transforma. A minha vozinha, mãe do meu pai, porque a mãe da minha mãe também é cristã. Mas a mãe do meu pai veio de uma religião muito forte. E meu avô fez uma promessa e meu avô não cumpriu, o esposo dela. E ela cumpria essa promessa. Muitos anos presa à religião. Ela só usava marrom. E o meu pai recebeu uma promessa. Ele estava trabalhando, meu pai trabalhava na funerária. E meu pai sempre orou pela mãe dele. E um pastor foi lá na funerária e disse assim, tá bem pertinho de eu salvar a sua mãe. Tá bem pertinho. Continue na posição. Porque quando nós se colocamos na brecha e nós lutamos pela nossa família e dentro daquela casa nós ganhamos aquela pessoa vai lutar pelaquela casa. E aí Deus vai alcançando, vai passando e vai acontecendo grandes coisas. Eu morava em Santa Catarina e eu vim pra cá pro Nordeste passear, pro Ceará. Vim passear, ver meus pais. E eu ia embora. Já para Santa Catarina, ia pegar o voo em Fortaleza.
E já estava de mala pronta. Quando o Senhor falou comigo e disse, volta e vai lá na casa da tua avó. Irmãs, e começou a chover. E começou a chover. E eu disse, eu preciso ir na casa da minha avó, o Senhor tá mandando, vou ter que voltar. Quando eu chego na casa da minha avó, tá minha tia. Com depressão. Sem tomar banho. Eu olhei pra ela e eu disse, tia, porque todos os meus tios eu chamo de tio. Dou a benção. Eu disse, tia, eu não aceito o inimigo se manifestar na tua vida e acabar contigo. Em nome de Jesus, se levante dessa cama agora. E eu comecei a orar por ela. E eu comecei a interceder e a guerrear dentro daquele quarto. Eu disse, tia, a senhora quer aceitar Jesus? Eles me chamam de Ninha. Eles disseram, Ninha, eu quero aceitar Jesus. E ali eu glorifiquei ao nome do Senhor. Quando eu viro assim a minha avó, ela olha para mim e disse, Ninha, eu também quero esse Jesus. Eu também quero aceitar o Senhor. Eu não fiz o apelo para minha avó. Eu fiz para minha tia, por quê? Porque eu sempre a respeitei. Eu sempre cheguei na casa dela, entrei e respeitei ela. Muitas pessoas começavam a pregar e começavam a falar coisas nada a ver. E eu disse, olha, o Senhor vai cuidar dela. Não é assim que se prega. Não é dessa forma. Tenha sabedoria. Porque melhor do que você abrir a sua boca para ferir, é você dar testemunho. Porque eles observam mais o comportamento, as pessoas que não conhecem a Deus, do que o que nós falamos. Aí tem gente que fala demais, mas o comportamento é podre. Então, você vê que eu não cheguei a fazer o apelo a ela. Ela mesmo, com a boca dela, disse que queria. E para a honra e glória do Senhor Jesus, até hoje ela está nos caminhos do Senhor. E a minha avó, ela aceitou Jesus. Minha avó, ela veio para os pés do Senhor. E ali ela tem estado, aleluia, com o Senhor. E eu louvo a Deus por causa disso. Eu louvo a Deus porque o Senhor é Deus que faz e que opera. Por isso que eu digo para você, se você confiar, Deus vai alcançar. Se você confiar, Deus vai trazer. Deus vai trazer teu filho. Deus vai trazer aqueles a quem você ora. Seu esposo. Não abra mão da sua família. Sabe o que é que o diabo tem colocado na cabeça de muitos? Aleluia. Não abra mão da sua família. O diabo tem colocado na cabeça de muitos. Aleluia. Que não vai dar certo, que não vai conseguir, que é perca de tempo. Não é perca de tempo, não. Aleluia. Porque enquanto você ora pelos seus, o Senhor está trabalhando. Enquanto você ora pelos seus, o Senhor está fazendo. Enquanto você ora pelos seus, o Senhor está movendo. E o Senhor está trabalhando pela tua casa, por causa que você está orando. Aleluia. Por causa que você está
clamando. Muitas coisas, aleluia, era para ter acontecido e não aconteceu por causa das tuas orações. Então, fique firme, não desista, porque o Senhor, Ele te dará vitória. Aleluia. E é através de você. Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos. Quem diria que aqueles ossos secos ia se transformar em um exército? Porque aquilo que muitos olham e diz que não vai dar em nada, aquilo que muitos veem e diz que não tem como acontecer por causa do cenário, o Senhor chega para confundir. Aleluia. O Senhor chega para mostrar que quem manda é Ele, que quem opera é Ele, que quem faz é Ele. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, você pode até olhar e ver, aleluia, um vale de ossos secos. Você pode até, aleluia, ver um cenário sem vida. Mas eu quero dizer para ti, aleluia, que através da tua boca, o cenário que não tem vida, aleluia, o cenário que é desfavorável, vai ser modificado e transformado. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu sou Deus de transformação, eu sou Deus de mudança, e eu sou especialista em tornar cenários desfavoráveis em cenários abundantes. E sabe o que é que o Senhor manda dizer? Aleluia, para Ezequiel, profetiza. Profetiza. Porque eu, o Senhor, vou mudar o cenário através, aleluia, dos códigos que sairão da tua boca. Eu, o Senhor, vou mudar a situação dos códigos que vão sair, aleluia, de você. Eu vou determinar o rumo da história através do teu posicionamento. Aleluia. Visivelmente era impossível, mas o nosso Senhor, aleluia, Ele gosta, aleluia, de mostrar para mim e para você que Ele é especialista em pegar o que está acabado, o que não deu certo, e transformar, aleluia, em um cenário completamente diferente. E sabe o que é que o Senhor, aleluia, Ele fala que hoje, diga para ela que eu vou transformar. Diga para ela que eu vou mudar. E que o cenário não vai ser o mesmo. O cenário vai ser diferente. Você pode até estar vendo, aleluia, um cenário seco, sem vida. Mas eu quero dizer para você, aleluia, houve transformação no vale de ossos secos. E vai haver transformação dentro desta causa, dentro desta situação. Deus está decretando transformação. Nós vemos em vários cenários da Bíblia transformações acontecendo. Você acha que Deus não pode transformar? Ele é especialista em fazer e deixar feito. Principalmente na vida daqueles que muito dizem não tem jeito não. Tem um ditado que o mundo diz que pau que nasce torto nunca
né, endireita. Nunca conheceram o carpinteiro Jesus. Porque até quebrado ele conserta. Imagine torto. Oh, rabacabá sobre de calabás. Anádia sebrianaia sobre cá. Ele faz. Ele muda. Ele transforma. Ele trabalha. Ele restaura a identidade. Oh, de camadaga sebrianarabá. Olha só, ele nos pegou lá do lamaçal de pecado. Aleluia, nos limpou. E hoje nós estamos aqui. Não é diferente na vida do teu filho, do teu esposo, do teu irmão, da tua mãe, do teu pai. Na tua. Oh, de camanaga sobre calabá. O Senhor pode transformar, pode fazer, pode mudar, porque Ele é Deus. E Ele manda dizer para você que Ele vai operar. Ele manda dizer para você que Ele vai fazer. Tem coisa que gente olha e diz não tem jeito. Mas ainda bem que o Senhor não trabalha com a opinião de ninguém. O que Ele decreta está decretado, e o que Ele determina fazer, Ele faz. E Ele está determinando fazer. Ele está dizendo que vai fazer. Ele pega cenários em ruínas e faz uma grande transformação. Ele pega cenários que estão só o caos. Aleluia. E Ele faz uma mudança por completo. O Senhor manda dizer para você, eu vou fazer. Anáguia sobre de calabás. Uma mudança por completo. Meu Deus. Sabe o que é que o Senhor me lembrava aqui? Agora, o Senhor me lembrava dos muros de Jerusalém. Aleluia. Os muros estavam caídos, portão queimado, fora do lugar. Aleluia. Mas tinha alguém que Ele ia levantar para fazer. Aleluia. Aquilo que muitos não tiveram coragem. Aleluia. E o Senhor te escolheu para fazer a diferença. Embora tu se sinta fraca, desanimada. Embora tu ache que não vai conseguir muitas das vezes. Mas o Senhor manda dizer para ti que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem te renova, que Ele é quem te segura. Aleluia. O Senhor levanta quem? Aleluia. O Senhor levanta Neemias. Tem gente, aleluia, que Deus vai levantar dentro de cenários que não são tão bons. Aleluia, mas sabe para quê? Para mudar aquele ambiente, para mudar aquele cenário. Ei, decanádia, sobrarabá. E o Senhor está dizendo, eu te escolhi para mudar ambientes. Eu te escolhi para mudar cenários. Porque tem unção de Deus sobre tua vida. Aleluia. E o Senhor diz que essa unção vai despedaçar jugos. Essa unção vai quebrar correntes. Essa unção trará transformação em lugares e em ambiente. É uma unção nova da parte de Deus. É uma unção poderosa da parte de Deus. Araba sobre de calaba. Iriadaga sobre a nádia. Ele precisava, aleluia, de algumas liberações. Mas o que é liberação? Quando aquele que assina o projeto, aleluia, se responsabiliza. Quando o Senhor, aleluia, Ele
libera o projeto, ele assina as liberações e autorizações necessárias. Você está entendendo o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai liberar o que é preciso para você. Estava tudo destruído, entulhado. Estava tudo um caos. Mas o Senhor, aleluia, ia levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, para mudar aquele cenário. O Senhor te coloca em lugares para mudar cenário. O Senhor coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Tem lugares estratégicos para pessoas específicas do Senhor. Oh, e sempre vai ter gente, aleluia, que vai se levantar. Por quê? Porque não tem coragem de fazer e não quer que os outros façam. E o Senhor diz: dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aleluia, dentro da tua igreja, eu te coloquei como ponto estratégico. Eu te coloquei como ponto estratégico de mudança. Vai haver transformação. Vai haver mudança. Porque sou eu que trago mudanças. Sou eu que dou estratégias do céu. Sou eu que, aleluia, coloco no coração. E eu não coloco algo que você não seja capaz de executar. Se eu coloquei, é porque você é capaz. Oh, decamana, derraçoureca. Você consegue. Tem muitas vozes que diz que tu não consegue. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para ti: você consegue, porque eu te ajudo. Você consegue, porque eu te sustento. Você consegue, porque sou eu que estou contigo. Adagardaia sobra da raba. Anaia sobre ederia da cheia sobra calaba. É a mão do Senhor que te sustenta, é a mão do Senhor, aleluia, que te segura. E não fique triste, querida. Não fique triste. Aleluia, bênção do Senhor. Se levantarem contra você. Porque tem pessoas que se levantam, aleluia, nos processos ao qual o Senhor nos coloca. Para tentar fazer com que nós pare. Para tentar fazer com que nós retroceda, porque não quer ver de pé aquilo que Deus quer levantar. Não querem ver de pé aquilo que Deus quer levantar. Ai, ei, que me derrasse o brede camandaias. Mas vão ver de pé. Aleluia, o que Deus quer de pé. Porque tem pessoas que gostam de ver o outro caído. Tem pessoas que gostam de ver no chão. Tem pessoas que gostam de ver na ruína. Mas o Senhor manda dizer que é Ele. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que quem quer ver de pé, aleluia, é Ele. O Senhor manda dizer para você que quem vai colocar, aleluia, de pé é Ele. Aleluia. Você vê Sanbalate e Tobias, Gesem, os estrangeiros, querendo desmotivar Neemias, porque não queria ver, aleluia, aquilo que estava caído de pé. Oh, mas eles iriam ver,
porque era algo que Deus queria de pé. Tem gente que prefere ver você caído, em ruínas, no chão, do que levantada. Mas não se preocupe. Oh, Riabadaga. Porque o Senhor é quem sustenta. E o Senhor é quem vai colocar de pé. Oh, aleluia. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você que não tem, aleluia, Tobias, não tem Gesem, não tem, aleluia, Sambalate, que impeça a obra acontecer, a restauração acontecer. Aleluia! O Senhor manda dizer para você que é Ele quem vai fazer. O Senhor manda dizer para você que é Ele que vai colocar de pé. O Senhor manda dizer para você: ei, sou eu que quero. E o inimigo usa, sabe de quê? Muitas das vezes o inimigo usa de afronta. Aleluia, o inimigo usa muitas das vezes, aleluia, de medo. É o que eles fazem para tentar parar, aleluia. E eles começam a lançar palavras, aleluia, e se uma raposinha passar aí o muro cai. Eita, tem gente que não apoia, mas gosta de dar opinião contrária. Tem gente que não ajuda, mas gosta, aleluia, de ver a ruína do outro. Mas eu quero liberar sobre a tua vida que as palavras lançadas sobre você não prosperam. Aleluia, que raposinha nenhuma vai invadir e derrubar nada. Araba, sobrecalaba. O Senhor não vai deixar. Rai de raça. Raba sobrecalabas. O Senhor não vai permitir que aconteça. E quem lançou essas palavras? Quem lançou essas palavras dizendo que não vai ficar de pé, que não vai permanecer, que vai cair, vai ter que ver de pé. Vai ter que ver restaurado. Vai ter que ver construído. Eita, camanaga sobre. Deus é Deus que, aleluia, financia projeto. Deus é Deus que financia projeto. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: eu vou financiar este projeto. Oh, Rabá, sobre de calabá. Eu vou financiar porque eu quero. Eu vou financiar e eu vou concluir. Eu vou fazer. Oh, a palavra do Senhor diz: nem uma arma forjada contra ti prosperará. E o Senhor manda dizer: não vai prosperar não. Aleluia, não vai prosperar não, eu não vou deixar. Aleluia. O Senhor manda dizer para ti, como Ele falou para Neemias, aleluia, que foi o Senhor, aleluia, que deu sucesso naquela obra. E por isso, ela foi levada adiante e concluída. Deus manda dizer para ti que é Ele que vai dar sucesso à obra. E que vai ser levada adiante e concluído. Então não deixe as influências malignas te paralisar, te bloquear. Não deixe as influências malignas querer mexer com as tuas emoções. Não deixe as influências malignas querer determinar o lugar aonde tu vai chegar. Aleluia, tentando te paralisar no meio do processo. Porque as influências malignas, elas caem por terra quando nós resistimos a ela. Arabaca da gachépia. Arabadaga sora de rebadaba. Arabaxerianaga sobre edeca. O Senhor está dizendo: não recue. O Senhor está dizendo: não retroceda.
Aleluia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. As influências malignas, elas não têm poder quando nós resistimos. Oh, aleluia! E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, vai haver restauração, vai haver mudança, vai haver transformação. Oh, decabadagas, o que estava caído vai ser levantado, o que estava seco vai ser transformado, aleluia, e vai ganhar vida. Ei, decabadagas, Deus visita o vale seco que hoje você se encontra. Oh, rabacarabá. Deus visita o vale seco que hoje você se encontra para trazer vida. Oh, rabaxarabá, sobrecalabá. Arabá, sobre, deriarabá, xerecalabá, sobradarabá. O vale vai ser transformado em manancial, a estrutura será levantada, Deus colocará de pé, o que caiu não vai ficar caído. Rabadaga sobre de calabá. O Senhor vai levantar. Oh, meu Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui. O Senhor vai levantar. O Senhor vai colocar de pé. O Senhor vai restaurar. Vai voltar para o lugar que precisa ser voltado. Vai ser transformado o que precisa ser transformado. Deus manda dizer que haverá mudança. O desentulho vai acontecer. Aquilo que precisa ser tirado para fora, o Senhor vai tirar. Oh, rabacaba, arabacaba. Porque o Senhor é Deus de mudança. O Senhor é Deus de transformação. Então te prepara. Porque assim te diz o Senhor, tu crê? Se tu crê, coloca aí, eu creio. Se tu crê, determina, eu acredito. Aleluia. Porque o que os teus olhos viram caídos, Deus te fará ver de pé, restaurado, diz o Senhor. Os que, aleluia, o que os teus olhos viram caído, Deus te fará ver levantado, de pé, restaurado. Aleluia. Arabardaga sobreiadaia. Muitos não estavam acreditando naquela transformação que foi iniciada. Oh, riadagaxeriadaga. Tem muitos que vão até duvidar, mas o Senhor vai fazer eles verem com os olhos dele, aleluia, levantado, em movimento, andando, acontecendo. Oh, rabagada sobre decalaba. E nesse ambiente que Deus te colocou, é onde Deus vai trazer uma grande transformação. Foi ali onde Deus trouxe uma grande transformação. Aleluia, Deus manda dizer, você foi plantada, aleluia, para trazer transformação. E vai haver transformação na tua casa, na tua família. Tu vai contar o testemunho assim como eu, aleluia, contei. Tu vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Decreta aí nos comentários, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão dos meus. Oh, rabacabadagasou, decalaba. Declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão dos meus. Oh, rabassouredecamanada. Você contará o testemunho. Você
contará o que Deus fez. Aleluia, a transformação. Ai, não vai ser apenas pensamento e nem sonho, vai ser realidade, meu Deus. O Senhor manda dizer, vai ser realidade. Vai ser realidade, não vai ser pensamento, não vai ser sonho, vai ser realidade. Oh, porque o Senhor vou fazer real, eu, Senhor, vou tornar real. Tu crê? Aleluia, que o Senhor vai tornar real. Então declara, determina, abre a tua boca como profeta, seja profeta do teu vale, seja profeta da tua vida. Oh, porque grandes coisas o Senhor fará. Amém? Glória a Deus. Até aqui Deus mandou eu entregar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, desde já, compartilhe com alguém esta palavra que precisa ouvir. Aleluia, do Senhor. Não esqueça de deixar o seu likezinho para o fortalecimento do canal. Não se esqueça, aleluia, de enviar para alguém. Aqueles que Deus tocar no teu coração. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Amém? Vou orar pela tua vida agora. Que Deus te abençoe. E que Deus te sustente e te renove. E cumpra na tua vida as promessas que Ele te fez. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança e aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor fará. Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão. Senhor, sustenta, Senhor, cada um deles. Abraça, Senhor, eles. Restaura, Senhor, aleluia, eles. Coloca de pé, Senhor, aqueles que estão caídos. Levanta, Senhor, aqueles que estão fracos. Pai, que neste momento eles recebam o teu abraço, o teu renovo, o teu conforto. Espírito Santo de Deus, que a tua presença esteja sobre o teu povo. E que a partir de hoje, Senhor, eles venham lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus. E que eles venham resistir para que o diabo caia por terra, bate em retirada. Eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor, Pai, se manifeste na vida deles. É o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome de Jesus.